que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Meus amigos e minhas amigas, vocês acabaram de ver aí o presidente Lula chamando o Alexandre de Moraes de companheiro. Aí eu te pergunto, quem é que o Lula chama de companheiro, se não aqueles que fazem parte dessa ideologia demoníaca que é praticada pelo PT e pelo Lula, né? Ele só chama de companheiro quem é dessa ideologia, né? Quem é de esquerda, quem é petista, quem é fanático petista, quem é militante do PT e do Lula. Então ele deu a entender que o Alexandre de Moraes faz parte do partidão do Lula, né? E depois, na sequência dessa fala do Lula aí, ele conta que deu conselhos para o Alexandre de Moraes, né? Eu não vou nem mostrar isso aí, não vou nem perder tempo vendo essa fala do Lula, porque eu vou mostrar um recorte lá da Globo News, onde eles fazem comentários sobre essa fala, né? E aqui também, pessoal, antes disso eu vou mostrar para vocês aí a Vera Magalhães descendo a lenha aí no presidente Lula, dizendo que tá feia a situação para o governo, né? Que em pleno ano de eleição a popularidade do Lula está em queda, né? A aprovação do Lula está péssima, a reprovação está altíssima e que as medidas tapa-buraco que ele está tentando fazer aí de última hora não vão surtir efeito, porque se as outras coisas que ele fez com antecedência já não deram resultado, dificilmente o que ele vai fazer agora em cima da hora aí vai dar algum resultado, pessoal. Então é incrível, né, a gente ver a Vera Magalhães, que antes era defensora ferronha do Lula e nas eleições ela militou pela eleição do Lula fortemente, né? Criticava fortemente o Bolsonaro e defendia fortemente o Lula. E depois, pessoal, nós vamos ver lá na Globo também o pessoal falando aí sobre o Alexandre de Moraes, que está querendo mudar, né, o sistema, está querendo mudar a lei da delação premiada, né, para se favorecer dessa mudança, né, porque existe um processo que foi impetrado lá pelo PT no STF faz alguns anos atrás, e esse processo estava engavetado, e o Alexandre de Moraes puxou lá da gaveta para tentar fazer uma mudança na lei da delação premiada, porque ele sabe que ele será delatado, ele, o Toffoli e talvez o Nunes Marques, serão delatados pelo Vorcaro. Então ele, para se prevenir, já está querendo mudar a lei. Olha que coisa legal que é você ser um ministro do STF, né? Se alguém vai atrás de você, você muda a lei, não tem problema para você, né? É bacana, né? Você estar no poder, né? Poder modificar tudo, né? A seu bel favor, né? E hoje explodiu também, pessoal, aí o fato de que o Alexandre de Moraes, né, o Alexandre não, a esposa dele recebeu, né, 80 milhões de reais nos últimos 2 anos do Vorcaro, né, do Banco Master. 2024 e 2025 somou 80 milhões de reais recebidos pelo escritório da Vivi Barsi, a esposa do Alexandre de Moraes, comprovando assim a existência do contrato que de início eles até negaram. Vocês veem como eles tentam mentir, né? Daí não deu certo, né? Tiveram que aceitar e agora apareceu a comprovação financeira do contrato. Pessoal, vamos assistir aqui, esse conteúdo está incrível. Vocês vão adorar. Só não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E também, se possível, deixa um comentário dizendo o que você está achando de tudo isso. O que você está achando do governo Lula. Vamos lá, pessoal, assistir. Olhando o seu índice de aprovação e vendo que ele está baixo no ano eleitoral, que as chances reeleitorais do presidente estão reduzidas, elas são menores hoje do que eram no fim do ano passado, e está buscando aqui e ali, em tudo que é possível, meios de melhorar essa situação, de melhorar a avaliação que a população faz da gestão como um todo, e principalmente da gestão na área econômica, que é aquela que as últimas pesquisas mostram que está impactando mais profundamente a imagem do presidente. Então, a gente não sabe se esse catadão de última hora, assim meio desorganizado, assim meio afoito, com cara de que é um tapa-buraco eleitoral, se isso vai ser suficiente para mudar aquilo que as pessoas têm. Elas acham que a situação econômica delas piorou nos últimos tempos, e não que melhorou. Por mais que a gente tenha indicadores macroeconômicos positivos, isso é muito forte. Quando você tem a sensação de que a sua vida não andou para frente, de que você continua ali trabalhando como um trabalhador precarizado, que você está trabalhando muitas horas, muitas vezes você trabalha ali na sua jornada como trabalhador regular, e aí no contraturno você trabalha como motorista de aplicativo. Então é tudo muito complicado.
para o governo tentar resolver com medidas que vão surgindo uma após a outra a 6 meses da eleição. Não acho que isso vai ter esse efeito esperado. Se as coisas macro, como o IR e o Desenrola, pé de meia, projetos com nome, sobrenome, estruturados, com uma grande campanha de marketing, não conseguiram fazer um milagre, por que seriam essas medidas aí, saudão de fim de mandato, que fariam? Até porque eu acho que tem um outro desafio, porque essas medidas elas são voltadas para os inadimplentes e para aqueles que têm um percentual muito grande da renda comprometida com endividamento. Tem um dado da CNC que diz que o nível de endividamento das famílias brasileiras passou de 80% em março desse ano. Isso faz parte da estrutura de consumo da família de baixa renda. Quer dizer, você vai pagar uma dívida com a ajuda do governo e provavelmente vai fazer uma nova dívida. Provavelmente vai contrair uma nova dívida porque a sua renda mensal não consegue fazer frente a todos os seus gastos. E aí entram essas outras circunstâncias, as pessoas gastando muitas vezes, as pessoas de baixa renda gastando com aquilo que elas não podem arcar, não deveriam arcar, que são essas bets, esses outros sites de apostas, aplicativos de apostas. Então, tudo um cenário muito complicado para o governo administrar. Em uma entrevista agora de manhã, o presidente Lula afirmou que orientou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre as repercussões do caso Master. Lula disse que falou a Moraes, abre aspas, você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro, tá? Não permita que esse caso do Vorcário jogue fora a tua biografia, fecha aspas, fala de Lula para Moraes e ele relatando essa fala. O presidente também disse que aconselhou Moraes sobre como ele deveria se pronunciar sobre o contrato entre o escritório da esposa dele, a Viviane Bassi de Moraes, e o Banco Master. Sobre isso, Lula disse, abre aspas, primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Mas se sua mulher estava advogando, diga, minha mulher estava advogando. Minha mulher não tem que pedir licença para mim. Ela faz o que ela quiser. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa, fecha aspas. Essa foi a fala de Lula em uma entrevista hoje pela manhã, em que ele relata a conversa e o conselho que ele deu a Alexandre de Moraes. Vou jogar direto para o Valdo, porque aqui nessa última fala de Lula, o que ele está dizendo, Valdo, é que ele aconselhou Moraes a se declarar impedido em votações que envolvam o caso Master? Olha, exatamente isso, né? O presidente da República não define, Colombo, Leilani e Camila, a data dessa conversa com o Alexandre de Moraes. Mas pelo contexto, quando ele fala de advogado, é com certeza quando veio a público o contrato de Viviane Bassi de Moraes com o Banco Master. Ou seja, de dezembro para cá. De dezembro para cá, quando a Malu Gaspar divulgou a existência desse contrato. Então, é essa data que a gente trabalha. É algo recente essa conversa. É importante a gente também destacar o que Lula fala logo no início. Ele fala, olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem do STF. A pergunta era sobre isso. Veja, porque é muito simples. Você pode ter uma coisa que é legal, que é o caso, o contrato é legal. Né? Se você falar esse contrato que a Viviane Bassi de Moraes firmou com o Banco Master é legal ou ilegal? Não, ele é legal. Aí o presidente Lula fala, olha, você pode ter uma coisa que é legal, esse contrato, né? Mas nas circunstâncias que acontece aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. Foi na linha do que disse o senador Alessandro Vieira. E no ano político, em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso, veja, aí vem falando que começou com Alexandre de Moraes e que ele sugeriu a Alexandre de Moraes que ele deveria se declarar impedido. Eu entendo que se Alexandre de Moraes tivesse seguido o conselho de Lula, talvez tivesse minimizado o que está acontecendo neste momento, né? Porque quando você vem à tona a questão do contrato que foi firmado com o escritório, né? Depois, agora, surge a informação de dados oficiais da Receita Federal, informando que nos anos de 24 e 25, ao todo foram pagos ali um pouco mais, 80 milhões e 200 mil, se não me engano, ali, para o escritório de Viviane Bassi de Moraes. Ela disse que foi tudo legal, que foi tudo consultoria. O senador disse que está bem acima do que é praticado no mercado. Mas se a pessoa quer pagar, tudo bem. Mas aí sempre levando aquela dúvida, ele estava querendo só os negócios com Viviane Bassi de Moraes ou queria abrir um canal com Alexandre de Moraes? Por isso que esse conselho do presidente Lula acaba sendo muito importante de ser definido. Porque se você se declara impedido, Camila, aí você acaba realmente dizendo que uma coisa é uma coisa, um contrato com a minha mulher, outra coisa são questões do Banco Master no STF. Exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses, desde que surgiu a informação, né? Lá atrás, havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Bassi de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar
os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que de maneira alguma correspondem ao valor que tinha sido negociado, e agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vorcaro e o Banco Master queriam fazer caridade para o escritório de Viviane Bastos de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco esteja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha intenção de pagar para ter uma influência junto ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa, de dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Segunda, Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro tiveram encontros, diversos encontros, sobre o que tratavam ali, qual era a natureza do vínculo entre os dois. E, por fim, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes. Tentaram negar isso também, mas está comprovado, isso aconteceu. Inclusive, uma das mensagens ele perguntava se conseguiu bloquear. Não temos acesso às respostas. Então fica a pergunta ainda, conseguiu bloquear o quê? É verdade, o ministro Alexandre de Moraes deveria agora, como qualquer autoridade, deveria ser mais transparente, trazer já as explicações. Mas eu daria um passo além. Com todos os elementos que a gente tem, isso deveria valer para qualquer cidadão da República, especialmente com autoridades. Cria-se a necessidade de algo a mais do que meros esclarecimentos. Cria-se a necessidade de investigação. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021, ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem dois ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes pediu para o Fachin marcar. Esse pedido está lá no andamento processual. A Malu Gaspar, inclusive, antecipou essa informação lá no blog dela, no Globo. Claro que ela vai falar também aqui ao longo da Globo News sobre esse assunto. Ela antecipou isso. E, basicamente, essa pauta, para além de levar o assunto adiante, ela vai ser pautada pelo pedido do relator numa data próxima, que o Fachin vai definir, no plenário presencial, ou seja, aquele com os 10 ministros se manifestando e justificando os seus votos. E dali pode sair algum tipo de restrição ou algum tipo de regra mais específica a delações premiadas. Essa é a grande questão, com o contexto de um Daniel Vorcaro tentando fazer uma delação. Em que ponto está o caso dele? Ele assinou um acordo de confidencialidade, que é o primeiro passo, está negociando com seus advogados o que ele vai entregar, se vai ter ou não, políticos, ministros do Supremo, e aí ela começa a ser negociada oficialmente. É um governo que está olhando sua... Aí, pessoal, vocês viram então, né? Primeiro ponto, essa questão aí da Magalhães, né? Da Vera Magalhães, falando aí sobre a questão do Lula, né? Que o que ele está apresentando, apesar de o que eles falam, né, sobre a macroeconomia, diz que a inflação está baixa, que o desemprego caiu, e bororó, né? Mas boa parte desses dados são produzidos pelo IBGE. E quem está no IBGE é um militante petista chamado Márcio Pockmann, que foi colocado lá pelo Lula justamente para tentar manipular os dados e fazer parecer que as coisas estão indo melhor do que realmente elas estão, né? A questão do desemprego aí é um fato consumado, já todo mundo já se ligou, né, que isso daí é uma mentira, né?
Não existe esse desemprego que eles estão dizendo que existe, porque as pessoas que recebem Bolsa Família não são consideradas desempregadas, né? Elas são consideradas, não entram nessa conta. Então, fica difícil assim, né? Você mexe ali na forma de calcular as coisas e vai fazendo tudo a seu bel prazer, né? Então é complicado. A realidade, assim, é que as pessoas estão extremamente endividadas, a situação do país está quebrada, a situação está muito difícil, o salário não chega no final do mês, por isso que o povo vai ficando cada vez mais endividado. E aí é isso, né? Não adianta vir com esses dados mirabolantes dizendo que está tudo uma maravilha, se no bolso do cidadão brasileiro não está. A verdade é o que o pessoal sente no bolso. Essa é a realidade. O resto é só narrativa, como diz o Lula, né? Vamos criar uma narrativa e ele acha que só criando narrativas ele vai resolver as questões, mas não resolve. E essa questão aí do Alexandre de Moraes aí vai ficando cada vez mais evidente, né? O que todo mundo já percebeu aí, que há um envolvimento. E quanto mais ele tenta se blindar, mais óbvio vai ficando, né, o seu desespero e o seu medo de que as coisas venham à tona e ele seja, termine perdendo aí o seu cargo, coisa parecida. Então, pessoal, é isso daí, né? Dia após dia, nós estamos vendo a situação do governo piorar cada vez mais, né? A impopularidade do Lula crescendo, né? A popularidade diminuindo, né? Aqueles que aprovam estão caindo e os que desaprovam estão aumentando. E o Alexandre de Moraes e o Toffoli e também outros ministros ficando cada vez mais expostos. A verdade vai vindo pouco a pouco à tona, né? Apesar de todas as mentiras que o Lula tenta propagar e os ministros do STF tentam propagar para se blindar e se defender. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe um comentário também para a gente bater um papo aí nos comentários, né? Fala o que você tá achando. Será que o Lula vai ser eleito ainda? Você acredita que o velhinho da picanha ainda tem alguma chance? Eu não acredito que ele seja eleito. Aí, se nós tivermos eleições honestas, eu acho que ele não consegue mais chegar a um novo mandato, né? Acho que já acabou para o Lula e para o PT, está acabando esse ano, né? A não ser que a gente tenha o que aconteceu já anteriormente, né? Os votos do Nordeste começam a aparecer em enxurradas de votos e votos, né? De repente, e aí a coisa complica, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.